com Rosiane Carvalho. Quatro horas e 45 minutos, hora de política com Rosiane Carvalho, que traz destaques da política local, nacional e, claro, também regional. Rosiane, que hoje trata diversos assuntos. Começamos hoje, Rose, continuando na repercussão, porque tem capítulo 2, né, a respeito da disputa interna do PT. Lembrando que ontem nós chegamos a tratar desse assunto, né, tivemos aí uma sessão de tempo lá na Assembleia Legislativa do Amazonas, né, com a presença de muitos políticos e aliados do PT, mas algumas ausências marcantes, né, Rose? Mas tem capítulo 2 desse assunto, a respeito principalmente da disputa interna do PT. Rose, o que você conta pra gente? Boa tarde. Primeiro, boa tarde e sem energético, viu? Eu evito energético, estava escutando a conversa de vocês com o professor Bruno. Morro de medo de tomar energético, Ricardo, que eu tenho medo de sair pulando, porque eu já sou bem agitada. Então eu tenho medo do energético me disparar ainda mais. É o seguinte, você fez toda a introdução de novo sobre esse problema do PT, as disputas internas, nós falamos ali do alinhamento do Santana e do Sinésio ontem, e falamos da ausência do Marcelo Ramos. Ele mandou um áudio para a gente, vamos colocar no ar? Veja, eu acho que o PT tem uma prioridade anterior a pensar em quem será o próximo presidente, que é elaborar um projeto político-eleitoral para 2026, que reverta a situação do presidente Lula em Manaus, que dê ao partido protagonismo na chapa majoritária para o governo do Estado e para o Senado, que garanta a formação de uma chapa de deputado federal que alcance o quociente eleitoral que não alcançou na eleição passada e que garanta uma chapa viável de deputado estadual para fazer 2 deputados estaduais. Isso é muito mais relevante do que eleger um novo presidente, sob risco de eleger um novo presidente para governar nada, para governar um partido que não alcançou os seus objetivos políticos e eleitorais. Então, eu estou muito mais preocupado em unir o partido em torno desses objetivos que são comuns do que em dividir o partido numa luta fraticida por quem vai ser o novo presidente. É isso, né, Rose? Comentário do Marcelo Ramos sobre isso. Agora, interessante, qual será o papel dele nesse processo, né, Rose? Que ele destacou estadual, federal, mas aí o Marcelo Ramos vai para a sangria nessas disputas, ou Senado, vice... Fica a discussão, né? Acho que nem vai ter nem discussão, não. Acho que o papel do Marcelo Ramos é o papel que está definido desde a entrada dele, o que o Lula determinar. Não esqueça que ele não tem tendência até agora, ele é afilhado do Lula, é o convidado do Lula, e isso não é pouca coisa. Agora, ele está tratando de um ponto que é fundamental, que nós estamos tratando aqui na coluna de política há mais de 2 anos, né? Cadê a esquerda, né? O que adianta discutir a presidência do PT? É importante, claro, mas e o campo da esquerda, né? Como que essa esquerda vai se apresentar? Como é que vai continuar perdendo os seus novos quadros? Porque lançaram bons quadros, mas essas pessoas desanimam. O próprio eleitor desanima, ele não sabe em quem votar, né? Ele tem voto de esquerda aqui, mas o voto está disperso e tem ajudado a eleger e fortalecer os grupos da direita. A fala do Marcelo é nesse sentido, e eu concordo plenamente, e não é de hoje. A esquerda não tem estratégia, apareceram alguns nomes, mas não nomes ainda que possam ser trabalhados estrategicamente para... Imagina, para cargo majoritário, não tem nem para proporcional direito, quanto mais para majoritário, né? Então precisa desse debate, porque senão vai perder o bonde mais uma vez. E a coisa piora, né? Cada vez mais, porque a direita avança. A senha é avance a direita pelo quadro que está na esquerda, e essa aí é a opinião do Marcelo Ramos, que ele mandou aqui para a coluna de política. A gente segue aqui com os destaques, Rose. Agora, para o segundo assunto, a gente continua a tratar sobre a fala do presidente Lula, aquela fala que ele criticou o IBAMA, que não dá para ficar nesse lenga-lenga, né? Foi o que ele disse textualmente sobre a questão da Foz do Amazonas. Ao mesmo tempo, né, Rose, ele fala de fortalecimento do órgão. Dá para entender mais ou menos o que o presidente, de fato, qual o discurso para a massa e o discurso político? Acho que há diferenças aí também, né? Parece um lenga-lenga na fala do presidente, né? Ele nem assume a sua agenda antiambiental e nem assume também a pressão
que fez diretamente no IBAMA, porque foi isso sim que ele fez, né, naquela fala dele. Você tem o áudio, acho que é importante que os nossos ouvintes ouçam, para compreenderem com os ouvidos deles mesmo o que significa cada fala do Lula. A fala infeliz do Lula em relação ao IBAMA. Nós temos? Vamos ouvir. Não é que eu vou mandar explorar, eu quero que ele seja explorado. Agora, antes de explorar, nós temos que pesquisar. Nós temos que ver se tem petróleo, nós temos que ver a quantidade de petróleo, porque muitas vezes você cava um buraco de 2.000 metros de profundidade e você não encontra o que você imaginava encontrar. Então, talvez a semana que vem ou essa semana ainda, vai ter uma reunião com a Casa Civil, com o IBAMA, e nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. E depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Não. O que nós queremos é que o governo diga qual é a vontade dele. A Petrobras é uma empresa responsável, a Petrobras é a empresa mais responsável, ela tem a maior experiência de exploração de petróleo em águas profundas. Nós vamos cumprir todos os ritos necessários para que a gente não cause nenhum estrago na natureza, mas a gente não pode saber que tem uma riqueza embaixo de nós, a gente não vai explorar, até porque dessa riqueza é que a gente vai ter dinheiro para construir a famosa e sonhada transição energética. Pois essa fala, inclusive, na semana passada, a Rádio Diário FM de Macapá, ao jornalista Luiz Melo, fala aí do presidente sobre esse assunto, é aquela coisa, né? Diz uma coisa, fala outra, faz um aceno público, mas na política é outra. O Lula, é o Lula. 2026, Exato. 25, né? Isso, exatamente. Desde sempre. Desde quando, né? Mas olha, Serpente, como diria o Ciro, né? Aquela fala... Isso. A gente mostrou aquela fala da entrevista da Rádio Difusora, quando a gente pergunta sobre Belo Monte, quando a gente pergunta sobre Santo Antônio em geral. Então, obras no governo Lula que foram danosas para o meio ambiente, que foram problemáticas, inclusive para que a Marina voltasse ao lado dele e fizesse a composição dessa frente amplíssima que o elegeu na última eleição. Só quando ele deu um passo atrás em relação a Belo Monte, porque até então ele vinha dizendo, vou repetir, vou fazer de novo Belo Monte. Aí você lembra que aqui no Musa, quando ele viu que estava apertando, ele conseguiu o apoio da Marina, da Simone Tebet, mais ou menos na mesma semana, fazendo alguns ajustes nas declarações dele. Além disso, ele precisava de um apoio, inclusive internacional, naquela candidatura, que fizesse contraponto ao Bolsonaro, que era o demônio do meio ambiente, aquela coisa toda. É claro que tinha uma política diferente em relação à política aplicada pelo presidente Bolsonaro. No entanto, não é o céu de brigadeiros a política que foi aplicada pelo PT e pela esquerda. Algumas pessoas tentaram defender isso como imagem. Então, o que ele vem fazendo é só colocando às claras o que a gente já conhecia do plano e do governo que o PT desempenhou também quando esteve à frente. Você não esqueça como a Marina Silva sai do meio ambiente, né, na presidência passada do Lula, como outras pessoas também deixaram o campo da esquerda. Por quê? Porque houve uma série de pressões também e que eles não acompanhavam aquele passo, eles não acompanhavam determinadas caminhadas que eram para eles uma contraposição do que eles defendiam antes de chegar à presidência, antes de chegar aos cargos públicos. Agora mesmo, o governo do PT, se você enxergar por outros ângulos, não só desse assunto, ele não consegue executar o governo, a forma como ele foi eleito. Para que foi eleito, com que imagem ele foi eleito e com que expectativa esse governo foi eleito. Ele não está executando esse plano e essa promessa de governo. Mas aí existe um lenga-lenga na fala política que tenta mascarar, né? Que a agenda deles é ambiental. Para mim fica claro, a Frida começou a participar aqui do nosso programa, minha cachorrinha, não sei se vai atrapalhar a nossa fala, mas o que acontece? Para mim fica bem claro que o governo deixa nessas agendas, na agenda da Foz do Amazonas, na agenda da exploração de potássio, na agenda da BR-319, que não há no governo uma prioridade ambiental. E na fala do Lula, muito pelo contrário, uma pressão sobre o órgão ambiental, o órgão técnico, dizendo, vai sair. Não tem jeito, vai sair, vai ser de qualquer jeito. Se virem para ir. Ele deixa um recado político claro
para o IBAMA, para todo mundo. Aí depois tenta remendar. Hoje saiu na Folha de São Paulo uma resposta do governo dizendo que eles estão tentando fazer ali respeitar que o IBAMA tecnicamente cumpra, né, as suas funções. A fala política não tem, e a conduta política não tem demonstrado isso. Bem, Rose, o Supremo Tribunal Federal também discute essa semana o marco temporal, um tema que preocupa indígenas, ambientalistas, principalmente unidades de conservação, os direitos como um todo, né? Mas também um tema que traz uma polêmica, né? Inclusive sobre o papel do Supremo sobre esse ato de legislar, né? Isso mesmo. E nós temos aí uma fala da Mariazinha Baré, que é a coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Amazonas, a respeito dessa Câmara de Conciliação e o risco dela para o marco temporal. Vamos ouvir rapidinho. Então, a Câmara de Conciliação não nos representa, tanto que ainda em agosto do ano passado nós nos retiramos, né, justamente por conta da forma que ela estava sendo conduzida, automaticamente desrespeitando os nossos direitos constitucionais. Sim, está decidindo, inclusive, né, sobre o marco temporal, a alteração do marco temporal, que inclusive foi aprovado no ano passado, mas ela está trazendo outras propostas para dentro do marco temporal que continua ferindo os nossos direitos. Nós não concordamos com isso, continuamos não concordando, né? Porém, acabaram convidando, né, fazendo convite para outras instituições, inclusive indígenas, mas que não tem essa representatividade do próprio movimento indígena APIB, que é o grande interessado e que representa os povos indígenas do Brasil. Então, vamos continuar fazendo os enfrentamentos, né? Tanto é que nós tínhamos a deputada Célia Chacriabá, que faz parte também da comissão, né? Como membro dos parlamentares, era a única praticamente que nós tínhamos como parlamentar nos defendendo. Ela foi afastada como uma estratégia dos próprios parlamentares, que são 100% a favor dessa alteração e de toda essa violação, e do qual nós estamos lutando contra, inclusive, né, essa atitude, mas assim, nós, povos indígenas, vamos continuar fazendo os enfrentamentos. Aqui em Brasília, né, se for preciso acampar na frente do Supremo Tribunal, vamos fazer isso, porque, enfim, é a nossa vida que está sendo violada, né? E a vida da própria sociedade brasileira também, não é só a nossa vida enquanto povos indígenas. É isso, Rose. Isso mesmo. Olha, o marco temporal, ele foi interpretado como inconstitucional pelo STF. Na sequência, o Congresso apresentou uma outra proposta e o STF achou por bem abrir uma mesa de conciliação, a coisa mais... Eu nunca consigo entender exatamente mesa de conciliação em relação a direito constitucional, mas, enfim, existe isso no STF. E o que acontece é que essa mesa, ela tem, por maioria, representantes não indígenas. Algumas representações indígenas que estavam lá, por acharem que aquilo estava sendo altamente preconceituoso, desleal e desigual, a PIB se retirou. A Mariazinha estava presente no dia dessa reunião do ano passado, a gente registrou aqui na coluna, como protesto, eles se retiraram. Ó, vocês estão em maioria discutindo contra os nossos direitos, não dá certo, vamos nos retirar. Na sequência, houve uma substituição por outros indígenas, mas indígenas que estão fazendo o jogo que é contra os direitos indígenas, né? Por exemplo, a deputada Célia Chacriabá, que é uma representante do movimento indígena de direitos indígenas de todo o Brasil, embora eleita por Minas, não é membro titular dessa comissão. Era um deputado não indígena, na saída dele entrou uma deputada, a Silvia Wayampi, que é do PL, que declaradamente é a favor do marco temporal e contra os direitos indígenas. Então, é uma questão que vai ser debatida. Todas as propostas vão chegar a ser resumidas numa minuta, uma nova proposta que deva substituir ou colocar o que deve representar esse marco temporal. Essa é a ideia do que está posto nessa mesa de conciliação, mas sem a representação dos povos indígenas. E, assim, para mim, parece um escárnio, parece assim, uma ironia, alguma coisa de muito mau gosto, mas
claramente um ataque à Constituição, porque a ideia da Constituição toda, a Constituição cidadã, que finalmente garante direitos, rompe com a tutela com os indígenas, tem a imagem, né, do Krenak no momento ali da luta, né, pela letra da Lei dos Direitos Indígenas na Constituição, quando ele pinta o rosto ali com genipapo. Aquilo foi uma construção longa de muitos debates, de intelectuais, de muitas lutas, de muitas pessoas que morreram, né, para que a lei estabelecesse o que estabelece hoje em relação aos direitos indígenas e para que essa coisa aconteça dessa maneira e ataque não só o direito ao território, mas avance, porque nessas minutas, para você ter uma ideia, há propostas relacionadas à mineração que representam interesses de empresas como, por exemplo, a que está interessada em explorar potássio aqui no estado do Amazonas. É isso? Encerramos o tempo hoje, né, Ricardo? É isso, Rose. Um forte abraço, vamos seguir acompanhando e até amanhã. Até amanhã.